Vamos para a palavra de hoje, porque eu tenho certeza que a palavra hoje vai falar profundamente aos nossos corações. Amém, irmãos? E hoje eu quero compartilhar com vocês e meditar junto com vocês em Mateus capítulo 5, versículo de número 13, que diz bem assim: Vocês são o sal para a humanidade, mas se o sal perde o gosto, deixa de ser sal e não serve para mais nada. É jogado fora e pisado pelas pessoas que passam. Vocês são o sal da humanidade. Na versão mais tradicional quer dizer assim: vós sois o sal da terra, o sal que a terra está precisando. Você, meu irmão, minha irmã, pode ser o sal desta terra em nome de Jesus. Amém? Então, se você puder fechar os seus olhos e pedir para que o Espírito Santo ele abra a sua mente e o seu coração para você ser ministrado agora em nome de Jesus, este é o momento que Deus vai falar profundamente ao seu coração através da palavra do nosso Deus. Amém, meu irmão, minha irmã? E se encontra lá em Mateus 5,13. Amém? Nós vamos entender isso. Pai amado, Pai querido, eu te louvo, eu te adoro, eu te glorifico. E eu peço agora que o Senhor venha ilustrar essa palavra em nossas vidas, Pai. E que o Senhor venha nos dar discernimento, Pai, entendimento. E que essa palavra venha transformar o nosso coração e a nossa maneira de ver a vida, Pai. Então fala conosco hoje, Senhor amado, através da tua palavra, através do teu Espírito Santo, Pai. É o que nós te pedimos, te louvando e te adorando no santo e maravilhoso nome de Jesus, Senhor. Amém, Jesus. Amém, Pai. Louvado seja o nome do Senhor, amém, irmãos? Jesus Cristo, numa das grandes ministrações dele, né? Essa, inclusive, é a ministração do Sermão da Montanha. Ele fala que nós somos o sal da terra. E por que ele fala o sal? Existem vários significados do sal, e é muito louco. Mas o primeiro significado é o significado dos gordos, né? O Gerson gosta de falar de comida, então vamos falar um pouco de comida. O sal, ele é o quê? Ele é um tempero, ele é o tempero, é o tempero mais natural do mundo. Eu lembro que a minha mãe, nos tempos que ela ia para a Alemanha, né, quando ela estava viva, então teve um tempo que ela foi visitar uma salina, entendeu? Ela nunca tinha visto uma salina, minha mãe tinha vindo da Bahia, ela nunca tinha visto isso na vida. Sal para ela era só aquilo que ela via ali, né? Nas prateleiras, lá o famoso salsice. Aí ela foi visitar uma salina e ela falou que era uma caverna. E ela falou que ela viu o sal, né? A gente conhece hoje em dia o sal normal, o sal mais grossinho, é o sal grosso para colocar nas carnes do churrasco, né? Ou em alguns amigos meus uma vez tentou temperar a linguiça com sal grosso, né? Tem o sal, o rosa, que é o chamado sal do Himalaia. Tem o sal preto, que é o sal do Havaí, se não me falha a memória, se não tenho enganado. Mas a minha mãe viu o sal amarelo, sal verde, sal azul. Ela viu e ela falou assim que parecia uns negócios de ouro, assim, o sal. Porque é muito louco, né? Porque a terra também produz sal. E o sal é o primeiro tempero, né? Quem cozinha muito sabe do que eu tô falando, sabe que é o tempero mais natural que existe, né? Você vê mesmo, vamos pegar aqui um churrasqueiro, um cara que manja do churrasco, né? Ele põe lá a carne, uma picanha, uma alcatra, sei lá, na churrasqueira. Ele não coloca páprica, tempero baiano. Ele não faz um monte de tempero da carne. Ele só joga o sal e põe lá. E aí o sal aguça o sabor da carne. É muito louco isso, amém, meu irmão? Quando você quiser saber de churrasco, chama o Jefferson, porque eu não manjo nada de churrasco. Mas é uma bênção isso para nossa vida, saber que o sal é algo forte. E Jesus Cristo fala o quê? Jesus Cristo fala que a terra ela não tem sabor e que nós, os cristãos, aqueles que servem a Jesus Cristo, que andam segundo os conceitos e os entendimentos de Cristo, nós somos o sal desta terra. Olha que legal. Se você pegar a carne, vou pegar, por exemplo, uma carne que todo mundo gosta muito, vou pegar duas carnes, uma nobre e uma carne que muito mais tradicional. Vou pegar, por exemplo, a picanha. A picanha, ela é gostosa? Ela é, mas sem sal ela é horrível. Se você pegar, por exemplo, o filé mignon ele é muito bom, é uma carne nobre, né? Que o pessoal fala carne nobre, mas é horrível. Se você pegar uma carne de corte argentino, na Argentina tem uma carne chamada chouriço, né? Que são dois dedos de corte, é um negócio grossão assim. Sem sal, ela é muito ruim.
né? Eu gosto muito de comida com arroz, né? Eu gosto muito do arroz. Mas arroz sem sal é horrível. Feijão sem sal, ele é horrível. A minha mãe, quando nós éramos mais jovens, ela falava que o feijão continha ferro, né? E eu acredito que deve existir, alguém, algum nutricionista deve falar assim, não, existe ferro mesmo no feijão. Mas o feijão sem sal parece que ele acentua o sabor desse tal de ferro que existe nele, porque é ruim demais sem sal. Então o sal é um tempero valoroso na nossa culinária e na culinária mundial, né? Se você fizer algo sem sal, você perde um pouco do sabor. Já comeu batata frita sem sal? É horrível aquele negócio. Mas é assim, o nosso mundo, o mundo que nós vivemos é um mundo sem sal. É um mundo sem graça, é um mundo que, tipo assim, as coisas parece que não vão pra frente, as coisas parece que não evoluem. O mundo que nós vivemos é um mundo que não tem sabor, cara. O mundo não tem sabor. E as pessoas, elas tentam temperar o mundo de alguma maneira. Infelizmente, alguns tentam temperar esse mundo com drogas, outros com bebida, outros com balada. Outros tentam temperar com o trabalho, eles tentam achar algo significativo para a vida, né? Eles tentam achar uma razão para a vida, um propósito, mas eles não encontram porque o mundo não tem sabor. O único sabor que existe pro mundo se chama Jesus Cristo e aqueles que servem a Cristo. Então, se eu estou com Cristo, eu tenho que ser sal para essa terra, eu tenho que ser tempero para essa terra. Eu e você temos que ser tempero. E é muito louco isso, meu irmão, minha irmã, por quê? Porque o Senhor, ele tem um trabalho muito grande em cima desse elemento sal. É muito forte isso, amém? Você vê que existe um mar acho que em Israel, se não me falha a memória, se eu tiver errado, alguém me corrija, por favor, que, que, que é o Mar Morto. Ele é morto porque ele tem um excesso de sal. Então nenhum ser vivo consegue viver dentro dele. É muito sal, muito sal. Eu tive um colega que foi viajar, né? E ele falou que é o seguinte: quando ele vai no Mar Morto, os guias turísticos falam: se alguém for mergulhar no Mar Morto, não abra o olho, porque o sal pode queimar a retina dos olhos. Entendeu? Então não abra o olho debaixo da água do Mar Morto, porque você pode ficar realmente sofrendo, né? O Jefferson contribuiu aí, né, com a pregação, dizendo que antigamente se pagavam o salário com sal, porque a comida ela não tinha tempero, ela não tinha gosto. Então o Senhor ele fala para nós o quê? O mundo, eu entendo quando eu leio essa passagem, eu leio o seguinte: o mundo ele não tem sabor. O mundo não tem sabor, o mundo é sem graça. Assim como uma picanha sem sal grosso, ela é sem graça. Não adianta você falar assim, não é boa. Não, não é boa, ela é sem graça. Assim como um filé mignon, uma carne nobre, ou um chouriço, né, uma carne de corte argentina, sem sal, ela não tem graça nenhuma. É algo que, tipo assim, não dá nem para se comer. Ou seja, não dá para estar ali. O mundo, se nós não tivermos Jesus Cristo, se nós não estivermos temperados com a palavra de Deus, com o amor do Senhor, ele é sem graça. Ele não vai produzir coisas boas na sua vida. Isso é uma verdade para nós, meu irmão, minha irmã, porque o mundo ele é sem graça. O mundo que eu vivo, o mundo que você vive é um mundo sem graça. Então nós precisamos dar tempero. Nós precisamos melhorar este mundo. E como nós melhoramos? Com a palavra de Deus, com o amor de Jesus Cristo. Nós precisamos, eu e você, meu irmão, minha irmã, precisamos ser o sal da terra. Eu quero que você aí observe só o que Jó, lá no seu tempo de desgraça, fala pra gente em Jó 6,6. Jó 6,6 diz bem assim: mas quem gosta de comida sem sal? Que gosto tem a clara do ovo? Olha que legal que ele fala. Realmente, ele fala assim, mano, quem é que gosta de uma comida sem sal? Quem gosta de coisas que não tem sal? Amém? Não tem graça, amém? Não produz coisas boas em nossas vidas, amém? Mas Jesus Cristo hoje ele nos chama para sermos o sal deste mundo. Sermos o sal desta terra, porque essa terra precisa de sal. Você não pode ser uma pessoa insípida. Você não pode ser uma pessoa que não tem sabor, né? Realmente, posso falar, eu gosto muito de ovo cozido. Sempre gostei. Eu gosto muito de ovo. Tipo assim, realmente, se você pegar um ovo cozido, a gema tem um gostinho, né? Aquele negócio amarelo tem gostinho. Agora a parte branca não tem gosto nenhum. E aí o que você faz para ela ter sabor? Você põe sal. Amém? O mundo é assim, o mundo é como a gema, a clara do ovo, né? A clara do ovo
ela é o seguinte, se você não pôr um sal, você não sente absolutamente nada, é igual o tofu. Alguém já comeu tofu? Quem comeu tofu, escreve aí no chat. O tofu é tipo assim, mano, ele é totalmente sem gosto, ele não tem gosto nenhum. Aí você coloca um tempero, você coloca molho shoyu que tem um excesso de sal, também conhecido como sódio, né? Que dá uma aguçada no sabor daquilo, entendeu? Então a clara do ovo, se você não meter um salzinho na clara do ovo, não tem graça. E você vê que quando o cara come um ovo cozido, ele põe sal na clara, ele não põe sal na gema, ele põe sal na clara, pra clara dar um sabor a mais. Ou seja, o mundo precisa de sabor. E você pode ser esse sabor, meu irmão, minha irmã. Você pode ser o sabor que o mundo está precisando. Você pode ser o sabor que o mundo necessita. Porque o mundo está necessitando de pessoas que dê tempero para este mundo. Essa é uma verdade, meu irmão, minha irmã. Essa é uma realidade para a nossa vida e que às vezes a gente não entende isso. Amém? O próprio Jó, lá no seu tempo de estar lascado, lá, ele falou assim: mano, comida sem sal não dá. Né? Você vai, eu não sei se quem já ficou internado, eu já fiquei internado. Uma vez eu fiquei internado, eu era muito jovem, porque a minha pressão tinha subido demais, uma coisa assim. E eu comi uma semana de comida sem sal. Meu irmão, quando chegava a comida, me dava até medo, entendeu? Eu falava assim, eu fiz um regime de uma semana. Porque eu não conseguia comer tudo, porque era ruim demais. E eles colocavam um pacotinho de sal pra comida inteira. E aquilo ali não rendia nada. E eu falava assim, misericórdia, isso aqui não me dá prazer de comer, né? Uma comida sem sal não nos traz prazer. O mundo não nos dá prazer. Somente Jesus Cristo, que é onde nós encontramos o tempero da vida, o verdadeiro tempero da vida, pode nos dar prazer em nome de Jesus Cristo. Mas eu quero falar uma coisa interessante e o porquê Jesus Cristo usou a expressão sal e talvez você não tenha entendido. E nós vamos descobrir isso lá no livro de Levíticos. Lá no livro da lei, Levíticos capítulo 2, versículo de número 13, olha só o que está escrito. Tempere com sal todas as ofertas de cereais, pois o sal representa a aliança que Deus fez com o seu povo. Toda oferta de cereais deverá ser temperada com sal. Amém? Olha que louco! Num tempo, né, na vida do povo no deserto, no começo ali da aliança de Deus com Moisés, Deus ele coloca o sal representando uma aliança que ele tinha com o povo. Por que ele coloca essa aliança? Porque ele entende que lá atrás, o mundo já não tinha sabor. E as coisas que as pessoas faziam não tinham sabor. As coisas que as pessoas viviam não tinha tempero. Era uma coisa sem graça, né? É uma coisa que não tinha valor. Nós estamos em busca daquilo que é bom. Daquilo que é legal, daquilo que produz vida e vida com abundância. E quem produz vida e vida com abundância, naturalmente, é Jesus Cristo. Mas se nós temos uma vida sem graça, uma chamada vida sem sabor, né? Nós não somos absolutamente nada. Então, se nós estamos em aliança com Deus, se nós estamos ligados aos ensinamentos de Cristo, se o Espírito Santo ele é forte e vive em nossa vida, naturalmente, meu irmão, minha irmã, sabe o que nós temos? Nós temos tempero. E se nós temos tempero, nós podemos o quê? Levar sabor para este mundo, porque o sabor deste mundo é sem graça. E olha só que interessante, eu quero falar uma coisa a respeito da palavra tempero. A palavra tempero, ela vem de temperança, ou seja, de dar uma mudada na temperatura de algo. Olha que legal. Quando você tá muito frio, você precisa de mais temperatura, ou seja, mais calor, né, para aquecer, né? Quando você também aquece demais, você precisa de ter mais temperância, reduzir isso. Então o tempero ele equilibra. A palavra tempero também significa equilibrar alguma coisa. E o sal ele vem exatamente para equilibrar o sabor do alimento. Ele não só dá aquela enfatizada no sabor daquilo que você está comendo. Vamos pegar de novo aqui a picanha. Você pega ali a picanha, você dá. Ela é um conjunto, né? Para os gordos vão saber bem o que eu vou falar agora. A picanha é um conjunto da carne, a gordura e o sal. Se você tiver a picanha sem a gordura, ela é sem graça. Se você tiver a picanha sem o sal, também ela é sem graça. Então, quer dizer, para ela ter um sabor, para ela ter uma temperância, ela precisa da gordura e do sal. Olha que interessante isso, meu irmão, minha irmã. Eu não gosto, particularmente eu não gosto da gordura da picanha, então eu como muito pouco a picanha.
Eu não gosto da gordura, daquela capa de gordura. É meu gosto, obviamente, né? Mas se você, quem gosta muito de carne, fala que se não tiver aquela gordurinha, ela não tem gordurinha às vezes é uma gordurinha desse tamanho, né? Né, gordurinha assim, aquela gorduraça na picanha, ela não tem o acrescido do sabor, mas a gordura ela também dá mais sabor por conta também do sal, ou seja, o sal ele produz a temperância. Então, se você é o sal da terra, você é o equilíbrio da terra. Olha que legal. Você é a coerência, você é a noção que o mundo está precisando. E onde você pode adquirir mais noção? Onde você pode adquirir mais entendimento das coisas? Através da sua comunhão com Cristo. E quanto mais próximo de Cristo, mais tempero você fornece para este mundo. E quanto mais tempero para um mundo sem graça você fornece, mais o mundo fica melhor ao seu redor. É obviamente que nós não conseguiríamos mudar o mundo, né? Cristo, que foi Cristo, não conseguiu mudar o coração de muitas pessoas, né? Não somos nós que iremos fazer isso, amém? Chegará o tempo que o mundo terá o julgamento dele, isso é Deus e o mundo. Mas você pode mudar o mundo ao seu redor, sendo o sal desta terra. Você pode mudar o mundo aí dentro da sua família, dentro do seu ciclo de amizade, dentro da sua parentela, no seu trabalho, na sua faculdade, na sua escola, na sua vizinhança. Você pode ser o sal da terra. E quanto mais pessoas forem sal junto com você, mais Deus estará naquele lugar e mais legal aquele lugar ficará. Amém, irmãos? Essa é uma verdade que nós precisamos ter em nossa vida. Mas eu quero trazer aqui uma história interessante para vocês. E essa história, ela se encontra lá no livro de 2 Reis, capítulo 2, começando no versículo de número 19, que diz bem assim, meu irmão, minha irmã. Amém? Diz bem assim. É, é, é. Alguns homens de Jericó foram falar com Eliseu e disseram: Como o senhor sabe, esta cidade é boa, mas a água não presta e provoca abortos. Amém? 2 Reis 2,19. O primeiro elemento dessa história é o profeta Eliseu. Eliseu ele é um cara que ele teve uma sacada muito grande na Bíblia. Depois, se você puder ler a história de Eliseu, você vai ficar bem impressionado com ela. Eliseu é o seguinte, meu irmão, minha irmã. Um dia ele conheceu Elias, que foi mestre dele, vamos assim dizer. E aí ele começou a seguir Elias e ele viu os feitos que Elias tinha feito. E Elias tinha feito grandes feitos. Elias era um cara assim, sabe, tremendo. Foi um grande profeta do Senhor. Ele foi tão grande, tão assim, tão em comunhão com Deus que ele não morre, né? A palavra não mostra a morte dele, mostra que ele foi arrebatado. E um pouco antes desse evento, se você ler lá em 2 Reis, lá no comecinho do capítulo 2, conta como Elias foi arrebatado. E é muito interessante essa história, eu quero apenas passar um pouco dessa história para vocês, que é o seguinte, ele fala para Eliseu, eu vou ali em tal lugar, né? Eliseu fala assim, mano, assim como Deus vive, eu vou seguir o Senhor. Aí o profeta tá falando, tá bom, né? Saca? Aí ele tá andando e tal, aí daqui a pouco ele fala, vou dar um pulo lá em Jericó. Assim como Deus vive, eu vou continuar aqui do seu lado. Aí Elias falou, tá bom então. Aí daqui a pouco ele fala assim, ó, eu vou lá pro outro lado do Rio Jordão. Aí Eliseu falou assim como o Senhor, repetiu a mesma coisa. Ele fala 3 vezes a mesma coisa. E aí ele vai, né, pro outro lado do Rio Jordão. Antes de ir pro lado do outro lado do Rio Jordão, a Bíblia fala que Elias pegou a capa dele, bateu na água, a água abriu, e ele e Eliseu passaram pela água ali, sem secar, sem molhar a ponta do dedo. E foi bênção, chegou lá do outro lado, né? Ele falou assim, pô, mano, eu vou, onde eu vou, você vai atrás, o que você quer? Ele fala assim, eu quero uma porção dobrada do poder, né? Que será dado aos profetas e a todos, né? Ele fala, amém. Então, se você ficar de olho quando eu for arrebatado, você vai receber isso, né? E a Bíblia fala que daqui a pouco veio uma carruagem com um cavalo de fogo, né? Saca? E aí eles vieram, pau, pegou Elias e aí Elias deixa a capa dele junto com Eliseu. E Eliseu, ele fala assim, mano, eu tenho agora, eu sou como Deus. E ele volta, ele bate a capa dele, não a capa de Elias. Ele bate a capa na água, a água abre e ele atravessa os caras. Fala, mano, esse cara ele recebeu o poder de Elias, igual de Elias. E aí é o seguinte, ali ele começa o trabalho dele. E esse é o primeiro trabalho dele. Né? Um breve resumo a respeito do profeta Eliseu e do começo do trabalho da obra que Deus começou a fazer na vida dele. Amém? E a vida dele começa exatamente nessa passagem, né? Dali ele sai,
né? Alguns profetas não acreditam nele, falam assim, mano, Elias sumiu, a gente precisa achar Elias. Falou assim, ó, se vocês quiserem procurar, procura, mas o Elias foi arrebatado, vocês não estão entendendo. E os caras vão para confirmar, e os caras confirmam que Elias foi arrebatado. E Eliseu, ele fala assim, olha, eu vou continuar minha vida aqui porque eu vim para servir o Senhor. Aí ele chega, né, em Jericó, né, e ele chega numa cidade de Jericó, e ele encontra os homens, ele entra, e as pessoas chamam ele e falam assim, olha, essa cidade aqui, ela é muito boa, mas ela tem um problema, a água não presta. Amém? E quando eu li, o Senhor, ele me deu uma revelação muito forte a respeito desse entendimento. A primeira coisa que a gente precisa entender a respeito dessa passagem é o seguinte, é que a cidade, ele mostra a cidade, e onde eu encontro a cidade? Assim, a cidade eu encontro em você, eu encontro em mim. Na palavra de Deus, lá, novamente, eu vou mostrar para vocês aqui, em 2 Reis 2,19, eles falam bem assim para Eliseu, como o Senhor sabe, esta cidade é boa. Amém, meu irmão, minha irmã? Um fato sobre a cidade, um fato sobre mim, sobre você, um fato é que é o seguinte, nós somos pessoas boas. Né? Eu não estou dizendo que nós somos pessoas boas em sentido que nós somos super-humanos, né? Nós somos super-heróis, nós somos os melhores para vangloriar o nosso ego. Não, não é isso que eu estou querendo dizer. Eu estou querendo dizer que é o seguinte, quando Deus nos criou, quando Deus nos gerou lá no ventre das nossas mães, Deus nos constituiu para sermos pessoas boas, para colher e receber o melhor nessa terra e para ter sucesso em tudo que nós fizermos. Porque Deus, ele nos ama de uma forma profunda e tudo que ele planejou pra gente foi o melhor, assim como o pai planeja o melhor para o seu filho. Eu nunca vi um pai chegar e falar assim, eu queria que meu filho um dia se tornasse um grande criminoso. Ou chegasse e falasse assim, puxa vida, eu não vejo a hora do meu filho se tornar um estuprador. Ou falasse assim, mano, eu quero que o meu filho ele seja um traficante de drogas, que ele seja maior que o Pablo Escobar. Eu nunca vi um pai ter esse sentimento por um filho, ou esse planejamento para o filho. O pai, ele sempre planeja o que? Meu filho vai ser um grande empresário, vai ser um grande engenheiro, vai ser um grande advogado, vai ser um médico de renome. Ele sempre quer o melhor para o filho. Então, se um pai aqui na terra quer o melhor para o filho, você imagine o pai do céu, amém? O pai celestial. O que ele quer para mim e para você, ele sempre quer o melhor. Por isso que nós somos bons, amém? Nós somos sim uma cidade boa. Amém? E quando Deus ele nos mostra essa palavra em 2 Reis, capítulo 2:19, ele mostra que nós podemos ser essa cidade boa. Amém? Você pode ser uma cidade boa. Você pode ser uma cidade, uma morada ao reino de Deus bom. Amém? Porque Deus te constituiu para isso. Novamente eu quero chamar aqui você a atenção daquele famoso valor, aquele famoso musiquinha que diz: você tem um valor, porque o Espírito Santo de Deus, ele se move dentro de você. É muito louco isso. Então você é uma cidade boa. E se você acha que você é uma cidade boa, escreve aí nos comentários, no chat: eu sou uma cidade boa. Porque você é uma cidade boa, porque Deus te constituiu para ser uma cidade boa, uma cidade grande, uma cidade formosa, uma cidade habitada pelo Espírito Santo de Deus. Você é sim uma cidade boa. Você não é uma cidade ruim. Não deixe que o mundo sopre destruição na sua vida. Amém? Quando Eliseu chega naquela cidade, os caras falam assim: essa cidade, o Senhor sabe que essa cidade é uma cidade boa. Você é uma cidade boa. Vamos tirar o nome cidade e vamos colocar o nosso nome. Eu vou colocar o meu, por exemplo. Como o senhor sabe, este Jean é bom. Amém? Você pode colocar assim, trocar esse nome, você fala assim, pode escrever assim, como o senhor sabe, este coloca o seu nome, é bom. Se você for mulher, esta coloca seu nome e é boa. Você pode fazer isso em nome de Jesus? Porque isso muda a sua vida. Porque você é uma cidade boa. Você foi planejado. Você foi amado. Você foi desejado pelo Senhor. Olha que legal isso, meu irmão, minha irmã. É por isso que nós não podemos nos desvalorizar. Amém? Isso, o pastor Delei entendeu a ideia. O pastor Vanderlei é uma cidade boa. Amém? Você é uma cidade boa. Você é uma pessoa que foi constituída por Deus, foi amado, desejado. Deus quis isso para você. Isso é muito louco, meu irmão, minha irmã. Isso é da hora, não tem como a gente escrever isso. Amém? Porque Deus te fez para comer e colher o melhor desta terra.
Amém? Isso é uma verdade. Eu não estou aqui com teologia da prosperidade, não estou falando, se você pegar agora todos os seus bens e ofertar na igreja, você vai ser uma pessoa boa. Não! Naturalmente, Deus te constituiu uma pessoa boa. Você é uma pessoa boa. Escreva isso, declare isso, porque Deus te fez uma pessoa boa. Amém? Aquela cidade era uma cidade boa, era algo bom, era um lugar onde as pessoas queriam viver, onde as pessoas queriam estar. As pessoas desejavam ir para aquela cidade para viver e colher o melhor daquela cidade, porque aquela cidade era uma cidade boa. Você é isso. As pessoas querem ficar ao seu lado, as pessoas querem ouvir o que você tem para falar, as pessoas querem estar junto a você, pegar o seu exemplo, mas existe um problema naquela cidade, e talvez exista um problema em você hoje, e que nós precisamos deixar claro, que também está escrito no livro de 2 Reis, capítulo 2, 19, que é uma coisa que é importante, a gente precisa entender. O problema é o seguinte, daquela cidade era o quê? Não era ela ser boa, o problema dela era a água. Amém? Olha só que a palavra de Deus, vou ler novamente aqui para vocês. Alguns homens de Jericó foram falar com Eliseu e disseram: como o senhor sabe, essa cidade é boa, mas a água não presta e provoca abortos. Amém? A pergunta que você tem que fazer é o seguinte: um fato, uma realidade, para mim e para você. Você é uma cidade boa. Isso eu não vou tirar isso da pregação, não vou tirar isso dos planos de Deus para mim e para você, meu irmão, minha irmã. Mas a pergunta é: qual água que você produz? Qual é a água que está saindo agora da sua fonte? Existe um momento na passagem, na palavra de Deus e também na nossa história, que Cristo ele vai para uma cidade. E ele chega naquela cidade, ele fala para os discípulos: vão lá procurar comida para gente. E eu vou ficar aqui sentado descansando. Eu quero ter um tempo só comigo. E ele senta próximo a uma fonte. E aí chega na palavra de Deus uma mulher chamada Samaritana, né? Uma mulher de Samaria. Ela não tinha, eu não sei o nome, não é chamada não. A mulher da nacionalidade de Samaria, uma samaritana. E ela senta e Jesus Cristo fala assim: me dá um pouco d'água. E ela reconhece o sotaque de Jesus, ela vira e fala assim: você tá louco, mano? Você é judeu, você nem tinha que estar trocando, você não tinha que estar trocando ideia comigo primeiro porque eu sou mulher. Entendeu? Saca? Um homem e uma mulher não pode ficar trocando ideia em público assim, porque primeiro pelos nossos costumes do universo é errado. Segundo, que você é judeu e eu sou samaritana, você está me pedindo água? Você ficou louco? Qual que é a sua? Aí Jesus Cristo olha para ele e fala assim: de fato, se eu te pedisse água, você mataria a minha sede. Mas se eu te pedisse água, se você me pedisse água, eu transformaria você numa fonte que jorraria água da vida. E essa água nunca mais acabaria. Olha que legal isso, meu irmão, minha irmã. Saca? Ou seja, a pergunta é: qual é a água que está saindo da fonte chamada você? Você é a cidade boa, maravilhosa, bonita, formosa, onde as pessoas querem morar, onde o Espírito Santo encontrou uma morada. Mas qual é o tipo de água que está dentro de você? Essa água é a água do Senhor? É a água da palavra de Deus? Ou a água que está saindo de você é uma água que tipo não produz muita coisa? Ou às vezes até produz morte? Né? Vamos entender um pouco desse negócio de água, né? Porque, tipo assim, lá os homens falaram para Eliseu: mano, essa cidade é da hora, ela é firmeza, mas a água, mano, mata o povo. A água que sai de você, tem que produzir vida. Vamos entender. A água é algo vital para o corpo humano e vital para a nossa terra. Isso é um fato. Né? Nós somos compostos de aproximadamente 70% de água. Amém? 30% é nós, 70% é água. Né? Ou seja, nós precisamos muito da água. Então, se a água ela é legal, se a água que você está produzindo é uma boa fonte, ou seja, ela está produzindo coisas boas na vida da pessoa. Amém? É uma água saudável, uma água com pH muito forte. Vou dar uma de químico aqui, hein? Um pH muito forte. Agora, se a água que você traz é uma água destrutiva, como por exemplo, você é uma pessoa muito fofoqueira, você é uma pessoa muito ignorante, você é uma pessoa que não sabe trocar uma ideia, essa água ela é mortal. Você sabe que o que você fala pro seu irmão pode produzir morte na vida dele? Não tô falando morte no sentido de, tipo assim, um cara, ponto, falei alguma coisa, o cara vai subir num prédio, o cara vai se jogar. Não. Você pode matar um sonho, você pode matar uma esperança, você pode matar a fé do seu irmão. Amém? Se você não souber produzir a melhor água,
Amém? Então, se o seu coração, a Bíblia fala que a boca fala daquilo que o coração está cheio, ou seja, vou tirar um pouco, vou trocar um pouquinho a palavrinha. A fonte jorra a água da qual a água está pegando da nascente. Qual que é a nascente da sua água? Se a nascente da sua água é Jesus Cristo, é o Espírito Santo de Deus, é o nosso próprio Senhor, você naturalmente está produzindo a água da vida. Olha que legal isso, meu irmão, minha irmã. Mas agora, se a sua fonte for, por exemplo, mano, os noticiários de hoje em dia, for tipo assim, pregações erradas, essa semana eu vi uma pregação muito errada, pregação errada. Se a sua fonte for tipo conceitos humanos, conceitos de homens, mano, naturalmente a sua água ela tá suja e ela tá produzindo morte. A pergunta, você é uma cidade boa? Louvado seja o nome do Senhor, porque você é uma cidade boa, porque Deus te fez uma cidade boa. Mas qual é a água que passa na sua cidade? Qual é o rio que passa na sua cidade? Olha, posso falar uma coisa pra você? Eu moro aqui na cidade de São Paulo, né? A cidade de São Paulo é uma cidade razoavelmente legal, ela é boa, ela não é ruim. Não é, eu não posso dizer assim, a cidade de São Paulo é zoada, não, ela é boa. E ela tem um rio que ela corta quase toda São Paulo, que é o chamado Rio Tietê. A nascente do Rio Tietê não é em São Paulo. E a nascente do Rio Tietê, ela é muito legal. Entendeu? Se um dia você puder ir, eu não sei qual é a cidade. Uma vez eu vi a cidade, mas eu esqueci já o nome. Quem souber a cidade, coloca aí nos comentários, no chat. É o seguinte, a nascente, o rio é água cristalina, aquela água que você pode beber. Só que o final que é o finalzinho que chega aqui na cidade de São Paulo, é um poço de esgoto, é uma saída de esgoto, é horrível. Teve um cara que uma vez ele pegou um pouquinho de água do Rio Tietê, ele falou, mano, tem não sei quantas milhões de bactérias na água do Rio Tietê, ou seja, já é uma água suja. A pergunta que eu faço para você, meu irmão, minha irmã, qual é a água que passa na sua cidade? É uma água abençoada? É uma água filtrada? É uma água com um teor de pH muito grande? É uma água que produz evolução? Ela ajuda na digestão espiritual do seu irmão? Ou a água que passa no seu corpo é aquela água contaminada? É aquela água suja? Será que você é uma pessoa que está envolvida em tantas fofocas que você já não consegue produzir coisas boas na vida do seu irmão? Será que você é uma pessoa que só consegue ver a maldade, né, e você só consegue produzir maldade na vida do seu irmão? Será que você é uma pessoa tão sem conteúdo espiritual que não sabe trocar uma ideia da palavra de Deus, que não sabe edificar a vida do seu próximo, ao ponto de quando você for falar algo pro seu irmão, você não produzir nada bom e até mesmo tirar a esperança, tirar os sonhos do seu irmão? Qual tipo de água você está transmitindo hoje? Amém? E ele te faz duas perguntas. Você é uma cidade boa? Então você vai responder para Deus: sim, Senhor, eu sou uma cidade boa. Assim como aquela cidade que Eliseu passou era uma cidade boa. Agora ele te faz uma segunda pergunta: qual é a fonte da sua água? Amém? Aquela mulher samaritana, a fonte da água dela era uma fonte de ruindade, de maldade. Porque quando Cristo fala com ela, ele fala assim: então vai lá e chama seu marido. Ela vira e fala, ele fala assim: de fato, você não tem um marido. Né? Já se passaram 5 caras pela sua vida e nenhum deles é o seu marido. Ele dá a entender claramente que aquela mulher, ela, tipo assim, ela tinha uma vida promíscua. Entendeu? Uma vida sentimental destruída. Então a água que jorrava dela não era água boa. Até por isso que ele confronta a Cristo, que ela confronta a Cristo. Ela vira e fala: mano, você é louco? Você quer falar comigo? Você é judeu, mano? Você quer tomar da minha água? Né? É por isso que ela é ríspida no início. Mas quando ela ouve Cristo, ela para, ela senta, ela absorve aquilo e aí a fonte de água dela começa a ser mudada. Então é como se Cristo ele fosse um filtro e ele começasse a entrar ali na vida daquela mulher, ele começasse a tirar tudo de ruim do coração dela e ela começa a ter um arrependimento muito grande e ela fala: eu preciso mudar a minha fonte, porque eu quero essa fonte de água viva. E aí as coisas começam a ser mudadas dentro do coração dela e aí daqui a pouco o que ela faz? Ela recebe o Senhor e a fonte dela muda e ela vai até a cidade e chama a galera para conhecer Jesus Cristo. Amém? Porque ela já não era mais uma pessoa ignorante, ela já não era mais uma pessoa com um coração ruim, ela já não era uma pessoa desanimada, a esperança dela já não era mais destrutiva, ela era uma pessoa que estava jorrando água da vida, como Cristo prometeu isso para ela. É muito louco isso, meu irmão, minha irmã. É muito da hora isso. Amém? E hoje Deus ele quer colocar uma fonte de água viva na sua vida. Para isso você precisa estar ligado à fonte verdadeira. E a fonte é Jesus Cristo.
Essa é uma realidade. Mas existe um problema na história de Eliseu. Aquela fonte era uma fonte de água que não prestava. Era uma fonte que provocava abortos, matava pessoas. E talvez a água que você esteja transmitindo seja esse tipo de água. Mas Deus hoje ele quer mudar o rumo da sua história. E como que ele vai mudar o rumo da nossa história, meu irmão, minha irmã? Como que ele vai mudar a nossa maneira de pensar? Olha só o que está escrito no versículo de número 20 de 2 Reis, capítulo 2. Então Eliseu mandou: ponha um pouco de sal. Olha que louco. Ponha um pouco de sal num prato novo e tragam para mim. Amém? Lembra que eu li para você, meu irmão, minha irmã, nós lemos juntos que em Levítico Deus falou que sal era uma forma de aliança que ele tinha feito com o povo, né, com o povo de Israel, e ele falou: quando vocês forem me entregar ofertas de cereais, ponham sal no cereal, porque o sal será a minha aliança. Lembra que eu falei isso? Agora vem o sal de novo aqui. Amém? Eliseu, ele queria transformar aquela cidade que já era boa numa cidade melhor ainda. Amém? Deus, ele quer mudar hoje a sua vida para algo que ainda é muito melhor. Amém, meu irmão, minha irmã? Ele quer transformar a sua vida. Ele quer mudar o jeito de você pensar, o jeito de você viver. O Senhor, ele quer o quê? Ele quer mudar o rumo da sua história. Amém? Ele quer mudar ali os seus planos, ele quer fazer algo novo na sua vida. E olha só que interessante, Eliseu ele olha para aqueles homens e fala assim: mano, me traga um pouco de sal num prato novo. Ou seja, por que novo? Porque algo novo Deus iria fazer. Porque ele estava cansado do que era antigo. Amém? Deus ele quer fazer algo novo na sua vida, mas para que isso você precisa do sal. E da onde vem o sal, meu irmão, minha irmã? O sal vem da palavra de Deus, porque a palavra de Deus tempera a nossa vida. Amém? Como vamos mudar a fonte? Através da palavra de Deus, e a palavra de Deus vai produzir o sal, e esse sal vai mudar a sua vida, e você vai mudar o mundo em nome de Jesus. E aí você vai deixar de ser uma cidade boa para se tornar uma cidade melhor ainda. É isso que Deus quer fazer na sua vida hoje, meu irmão, minha irmã. Deus quer mudar a sua vida. Deus quer colocar algo novo. Deus quer renovar. E ele fala assim: mano, é o seguinte, a sua cidade é boa, mas ela tem como ficar melhor. E como que eu faço isso? Eu preciso colocar sal em vocês. Ou seja, eu preciso fazer uma aliança com vocês. Eu preciso estar mais próximo de vocês. Eu preciso que vocês tenham mais comunhão comigo. É isso que o Senhor está falando para nós essa manhã, meu irmão, minha irmã. Ele sabe que você é uma cidade boa. Você já declarou que é uma cidade boa. Mas Ele quer colocar um pouco de sal na água que passa na sua cidade para que você possa jorrar a água da vida e para que você possa verdadeiramente ser o tempero deste mundo sem graça. Amém? Essa é uma verdade. Ou seja, o Senhor ele quer o quê? Ele quer transformar você. E olha só o que a palavra de Deus fala no versículo adiante, né? Saca? No finalzinho do versículo 20 e no finalzinho do versículo 20, né? E o comecinho do versículo de número 22, ele fala bem assim: eles levaram e Eliseu foi até a fonte, jogou o sal na água e disse: o que o Senhor Deus diz é isto: eu fiz esta água ficar pura, e ela não provocará mais mortes nem aborto. Amém? O Senhor vai jogar o sal dele sobre a sua vida, e esse sal vai te purificar. Esse sal vai mudar o rumo da sua história, e ele vai tirar você do negativismo, ele vai tirar você da destruição e vai trazer você para a luz e vai fazer você brilhar. E aonde você for, onde pisar a planta dos seus pés, haverá vida e vida com abundância, meu irmão, minha irmã. Sabe por quê? Porque você já não é mais uma pessoa que fica reclamando, que fica falando coisas de ignorância, fica matando sonhos e esperança do povo. Você agora é uma pessoa que produz vida e vida com abundância, porque a água que sai da sua cidade é uma água purificadora e ela não produz mais mortes nem abortos. Essa água agora ela transforma vidas. Amém? E como que eu faço isso, Jean? Você está se perguntando agora? Basta você mergulhar no rio do Senhor. Basta que você pegar e ler a palavra, né? Vai nos termos de hoje para que você possa entender. Basta que você leia mais a palavra. Basta que você escute mais louvores. Basta que você tenha mais comunhão com os irmãos. Basta que você se aproxime. Basta que você aproxime o seu coração mais do Senhor.
em oração, tenha uma vida, mantenha uma vida de oração, sabe? Ouça mais pregação, encha o seu coração, enche a sua vida das coisas do Senhor, para que Deus ele realmente possa te usar, para que da sua fonte jogue água e água da vida. E não pare de jogar essa água da vida e possa transformar vidas, porque pessoas estão precisando ser transformadas, meu irmão, minha irmã. E você pode ser esta ferramenta, amém? Você já é uma cidade boa e Deus hoje ele quer colocar o sal dele, ou seja, ele quer fazer uma aliança com você. E quando ele fizer essa aliança com você, você jogará a água da vida. E se você está com a aliança com Deus, se você está com o sal de Deus, com certeza você vai fazer deste mundo um lugar melhor. E as pessoas que estão ao seu lado vão querer ficar ao seu lado, porque você tem temperança, porque você é o tempero dessas vidas. Essas vidas vão querer estar com você, vão querer estar ao seu lado, vão querer abraçar você, vão querer ouvir você. Amém? Essa é uma verdade para a nossa vida, meu irmão, minha irmã. Essa é uma realidade. Deus quer colocar o sal dele em você. Amém? E ele quer cada dia mais e mais fazer você ser melhor. Amém? É isso que é verdade, essa é a realidade. E aí, o que acontece? No finalzinho, né, dessa passagem, diz bem assim, e eu quero profetizar isso na sua vida, meu irmão, minha irmã, sabe? 2 Reis 2:22, e aquela água ficou pura até hoje, como Eliseu disse que ia ficar. Amém, meu irmão, minha irmã? Agora eu quero, você colocou lá, eu sou uma cidade boa, eu sou bom, eu quero que você escreva assim: o sal do Senhor vai purificar a minha água, amém? Porque a água que vai produzir na sua vida vai ser a água da vida em nome de Jesus Cristo, amém, meu irmão, minha irmã? Então você coloca aí no comentário, no chat: a água que eu produzo é a água da vida, porque Deus mudou, ele tirou aquelas águas amargas, aquelas águas mortíferas, e ele colocou uma água da vida em você, e agora você é uma fonte da água da vida. Amém? Escreve aí: eu sou uma fonte da água da vida. Escreva: eu, coloca seu nome, né? Vou falar que eu, Jean, sou uma fonte da água da vida. Amém? E depois você escreve assim: eu, vou falar eu, meu nome, né? Eu, Jean, sou o tempero deste mundo. Amém? Você é a água da vida, você é o tempero deste mundo, sabe? Através da sua vida, outras vidas podem ser transformadas. Através do amor que o Senhor imputou sobre a sua vida, você pode também colocar este amor em outras vidas. Através do sal, da aliança que Deus fez com você, você vai pegar essa aliança e vai levar para outras pessoas também terem aliança com Deus, a partir do momento que o sal do Senhor, a aliança do Senhor, ele possa vir estar na sua vida. E aí você vai ser uma fonte de água da vida. E você vai ser o tempero deste mundo, porque o que esse mundo precisa é de tempero. Porque esse mundo é um mundo sem graça. As drogas não conseguem temperar esse mundo. A política, as mentiras deste mundo não conseguem temperar este mundo. Televisão não consegue temperar esse mundo. Sabe? Entretenimento nenhum deste mundo consegue temperar este mundo. Ele continua sendo um mundo sem graça, mas a palavra de Deus nos dá sabor, sabe? E ela mostra um mundo diferente, aberto ao nosso redor. E aí nós temos realmente vida e vida com abundância. Amém, meu irmão, minha irmã? Então hoje Deus ele quer fazer algo na sua vida. Deus ele quer colocar o sal dele, e o sal dele é a aliança. Deus quer fazer aliança com você. E a partir do momento que ele fizer a aliança com você, a sua cidade que já era boa, ela ficará melhor. Em nome de Jesus, amém? Essa é a palavra de Deus para a sua vida. Essa é a palavra de Deus para o seu coração. Neste dia, em nome de Jesus, receba. Seja uma fonte de água viva. Seja o tempero deste mundo. É isso que Deus quer para você, em nome de Jesus. Amém, meu irmão, minha irmã?